A luz que ilumina agora é a que vem da lua, o grande luzeiro que governa a noite. A cheia e a nova são as melhores para pescaria. É o que dizem, né? Qual era a fase da lua não se sabe, o que se sabe é que nesse momento, enquanto a maioria das pessoas se arrumam para dormir, eles se preocupam com as amarrações. Redes, cordas, velas e remos. Tudo pronto para pescaria. Para quem dorme, a noite parece acabar num piscar de olhos, mas aquela em específico não teve fim. A primeira vigília não trouxe o resultado esperado, tudo bem, ainda há bastante tempo. Ao terminar a segunda vigília, um certo nível de incômodo já devia pairar no pesado ar daquela infindável noite. Às 3 horas da madrugada e nenhum peixe, maldita noite. Não houve choro, são pescadores, ó. Mal sabem eles que pela manhã grande seria sua alegria. E não sabiam mesmo. A quarta vigília foi tão deplorável quanto a primeira, e o que resta agora é limpar as redes e ir para casa de mãos vazias. Se bem que nunca estamos de mãos vazias. Sempre carregamos marcas, até mesmo das pescarias falidas. Então, às margens do Mar da Galileia, os pescadores ancoraram seus barcos e os deixaram para nunca mais voltar. Eles ainda não sabiam disso, mas aquela seria, ou deveria ter sido, não vamos entrar nesse mérito, a última vez que lançariam suas redes para pegar peixes. Mas e o mar? Esse é o Mar da Galileia, e assim como os pescadores, ainda veria, se assim fosse possível, muitas coisas semelhantes àquelas que estavam prestes a acontecer. E não apenas veriam, mas sentiriam os pés de Cristo desafiando as leis naturais por Ele mesmo estabelecidas, e ouviriam sua voz acalmando até aquilo que não tem ouvidos para ser acalmado. Então sim, viram. Ao longe Ele vinha. Se soubéssemos reconhecê-lo quando ele vem, não haveriam mais pescarias falidas, tormentas, tempestades ou fome que não pudessem por ele ser resolvidas. Mas alguns o reconhecem. Talvez sem a ele atribuir o devido valor, mas ao menos o reconhecem, nem que seja pela curiosidade. Mas não há como julgá-los, se até mesmo a tempestade para apreciar aquela voz, não pelo dom, mas pelo tom, manso como a maré que vem, não percebemos até que ela venha, e humilde. Esses que o reconheceram o espremiam de todos os lados, para ouvir não ao dom, mas pelo tom, a palavra do Pai que era anunciada. Eles conheciam aquelas palavras, já as haviam escutado centenas de vezes, mas não com aquele tom. As boas novas são que o reino vem. Sim, o reino, há muito já anunciado, esperado e ansiado. Que gozado, né? O novo, antigo reino anunciado. E assim, provavelmente, em meio a tantos outros, não por acaso, ele observou os 2 barcos. Não os de sucesso, mas os do fracasso, porque são os famintos que precisam ser saciados. Então entrou num deles sem pedir permissão, aquele que pertencia a Simão. Talvez a atitude ousada tenha causado tanto espanto que ele não teve reação. Ou será que ele já sabia que aquele que em seu barco entrara era o autor e consumador de toda a criação? Entrou, pediu e se assentou. Continuaria dali sua instrução. A partir desse momento, a história antes, sobre pescadores falidos, agora girava em torno dele. Se bem que não, peço correção. Mesmo na vigília, ele já era o centro da atenção. Não há acaso quando falamos do leão. Agora sim, ao finalizar seu ensino, ele se dirige a Simão e aos demais e lhes pede: ide ao largo, onde as águas são mais profundas, e lancem as redes. Por um minuto, os pensamentos intrusivos devem ter se manifestado. As redes já estão limpas, nós estamos cansados e não há mais nenhuma motivação. Apesar disso, há um único motivo. Era ele quem estava pedindo. Mestre, disse Simão, mais um indicativo que ele conhecia o Senhor da criação. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque confiamos em sua palavra, as redes serão lançadas. Uma a uma, um por um. Toda a arrumação e limpeza realizada estavam ali sendo ressignificadas. Como pode, não é a melhor hora, não é o melhor lugar, mas cada uma dessas redes parecem os peixes chamar. Está na hora da verdade. Homens, puxem! Trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas ao comando da voz do mestre, as redes estão se rasgando. Foram tantos peixes que precisaram de ajuda, 2 barcos quase não suportaram tanta fartura. Passada a euforia da pescaria, agora algo os assombrava. Não era medo, mas terror. Aquele terror de quando a criatura se depara com seu Criador. O pedido, a ordem, nada disso foi problema para Simão, mas seu próprio pecado o paralisou. Ele então se reconhece como um transgressor da lei. É um filho da desobediência, o contrário do justo que deveria ser. Diante da bondade de Jesus, ele se reconhece como um transgressor da lei. Afasta-te de mim. O pescador agora se revela pecador.
Todavia, Jesus revela o real propósito que o fez pisar nas areias daquela praia. Não temas. De igual modo, quando devia lançar as redes ao mar, Simão não recebe nenhuma promessa quanto ao êxito de sua tarefa. O resultado, porém, serve de indicação, que não se confia no enviado de Deus em vão. O pescador de peixes, ao se encontrar com o Senhor de toda a criação, se reconhece cheio de coisas mundanas. Mas não. Jesus não veio para permitir que isso atrapalhasse sua missão. Pescador de peixes e pecador antes. Agora, pescador de vidas humanas.